chegamos ao penúltimo episódio desta série. Já estamos na fase dos acabamentos e eu mal posso esperar para vos mostrar o resultado final. Mas no episódio de hoje eu vou-vos mostrar aqueles pequenos pormenores e acabamentos que deixamos para o final de uma obra. No episódio anterior tivemos a criar raízes a montar o módulo da casa de banho. Hoje vamos ter a JM Fernandes, que é mais um parceiro deste projeto. E quando eu falo em divisórias e espelho, é a empresa em que eu mais confio. Neste projeto eu optei por colocar um resguardo fixo, ou seja, só apenas um painel em vez de termos o género de uma cabine com uma porta. Porque a casa de banho é muito pequenina e parecendo que não, eu ter ali um vidro totalmente fechado, apesar de ser vidro e ser transparente, eu acho que me iria fechar mais a casa de banho. Então optei por colocar apenas um painel fixo com uma moldura em branco. Esta moldura é relativamente simples, muito minimalista, lisa, relativamente fininha e não me cria muita expressão visual na totalidade da casa de banho. E assim ficamos com uma moldura toda uniforme à volta, branquinha e que vai conjugar com a casa de banho toda no final. Depois seguiu-se a aplicação do espelho. Lembram-se quando eu vos falei do revestimento da casa bem que tivemos o cuidado de colocar um perfil do remate? Então, esse perfil era para que o espelho, quando chegasse, fosse encaixado e fica quase embutido na parede e ao mesmo nível da parede. Isto é preciso fazer a preparação em obra e assim ficamos com um aspecto final quase como se o espelho pertencesse sempre à parede. Uma dica que eu vos posso dar para que não falhe nada no remate destes espelhos, porque eu sei que isto é um bocadinho difícil depois na parte dos acabamentos, porque principalmente nas obras de remodelação é muito difícil as paredes ficarem à esquadria ou ficarem totalmente niveladas. Então aquilo que nós fazemos é colocar o remate com silicone acrílico. E porquê acrílico? Porque depois o silicone acrílico vai permitir que seja possível pintar. E fazendo o remate com este silicone, depois pintam a cor da parede. E então ficamos com o remate todo uniforme à volta do espelho e fica um acabamento muito mais perfeito e muito mais bonito. Aqui eu queria que o espelho ocupasse a totalidade desta parede, só não foi até ao lavatório, deixamos ali uma margem, até porque depois salpica e não é tão funcional porque temos de estar sempre a limpar, não é? Então ficou uma altura acima da torneira e o resto tudo espelho até ao teto. Como a casa de banho é muito pequenina, isto é mais uma dica para nos dar amplitude e dar aquela sensação que a casa de banho é maior quando na realidade não é. E com a casa de banho praticamente finalizada, chegou a parte de instalar as torneiras. As torneiras também é das últimas coisas que nós fazemos numa obra, porque lá está, facilmente se podem danificar e riscar. E como para mim é muito difícil escolher torneiras, quando fui ao showroom da Azulike e que me perdi, não é? Vi muitos modelos ao vivo e eu neste projeto queria colocar torneiras exteriores. Apesar de eu adorar as embutidas, mas de certa forma quis-me desafiar e encontrar torneiras igualmente bonitas e que encaixassem neste projeto. E também porque eu queria algo assim mais tradicional, sem ser demasiado tradicional, mas que também fosse de linhas modernas e que eu conseguisse encaixar de uma forma que tudo se conjugasse. Como eu prefiro os modelos mais curvilíneos, porque de certa forma transmitem para algo mais orgânico, mais delicado, e são aqueles com que eu me identifico mais. Por isso encontrei aquela torneira que me preencheu logo os olhos, que foi a Axor One, porque é exatamente assim neste formato. E para conjugar com esta torneira, para o duche optei por escolher a Axor Citerio, que também é um monocomando de exterior com uma rampa, também curvilínea, e que eu acho que, apesar de serem coleções diferentes, combinam na perfeição. Com os modelos escolhidos, estávamos a escolher as cores e dentro da panóplia de cores que a Axor tem, também não foi tarefa fácil, porque eu não sabia bem o que é que idealizava para este projeto e ajudou-me imenso, obviamente, estar no showroom da Azulike em que consegui ver todos os acabamentos disponíveis mesmo numa torneira física. E então a cor que eu escolhi foi o Red Gold escovado, que é uma cor assim que não é dourado nem é bronze, é uma mistura dos dois e tem um acabamento escovado que lhe confere um acabamento mais mate em vez do brilhante que normalmente conhecemos.
Torneiras montadas, agora só ficou mesmo a faltar a placa de autocolismo e a sanita. Não sei se vocês se lembram, mas nós aqui optamos por colocar um autocolismo embutido na parede e uma sanita suspensa. Por isso, agora é a parte de montarmos a placa do autocolismo. E é através desta placa que se faz a manutenção do tanque que está embutido. Não precisam se preocupar porque não têm que partir a parede quando colocamos um autocolismo embutido. Ao contrário do que eu ouço dizer muitas vezes que eu agora vou colocar um autocolismo embutido e depois vou ter que partir a parede. Não é nada disso. Ninguém ia fazer nada ao caso, acho eu, e então os autocolismos embutidos, a manutenção faz através desta placa, que facilmente se retira e facilmente se consegue fazer a manutenção se partir alguma peça, facilmente conseguimos retirar um mecanismo, voltar a colocar. Já me aconteceu e não tive qualquer tipo de problema, nem tive que partir a parede. Só é preciso partir a parede se por alguma razão as ligações do autocolismo e da tubagem não ficarem bem feitas. Mas isso também se detecta antes de taparmos a parede, quando colocamos toda a canalização à carga e conseguimos perceber se há fugas ou não. Não havendo fugas, pode-se tapar a parede e o autocolismo embutido não é um problema. Como eu vos expliquei no início, a opção de colocar um autocolismo embutido e uma sanita suspensa foi para minimizar o espaço que estas peças ocupam numa casa de banho. E não só, também pela questão da limpeza, porque é muito mais fácil limparmos uma casa de banho quando não temos nada no chão, porque é só chegar, não temos que estar a afastar nada, nem a limpar aqueles pequenos orifícios que se acumula muita sujidade, e também por essa razão eu prefiro sempre optar por uma sanita suspensa sempre que possível. E por falar em limpeza, eu escolhi especificamente um modelo da sanita da Geberit que tem um sistema Rim Free. E o que é esse sistema? Basicamente é uma sanita sem rebordo. Se vocês repararem nas nossas sanitas habituais, tem sempre aquela saliência que é por onde sai toda a água da descarga do autocolismo, e neste modelo não existe essa saliência, o que faz com que a limpeza seja muito mais fácil e não se acumulem germes e sujidades nesse rebordo, e ainda garante uma boa eficiência da descarga do autocolismo. E agora, voltando ao autocolismo, lembram-se de eu no início vos falar que o autocolismo precisava de uma instalação elétrica? Então, esta instalação era para instalarmos o sistema Duo Fresh também da Geberit. E o que é este sistema? Basicamente é um eliminador de odores, em que assim que nos sentamos na sanita, ele aciona um extrator que apanha os cheiros desagradáveis, em que extrai o ar através do tubo e da válvula de descarga, purifica-o no filtro e depois devolve-o totalmente liberto de odores. Este sistema também é muito vantajoso para quando as casas de banho não têm janelas, em que não há ventilação natural, logo acaba por ser uma grande ajuda para a eliminação dos odores. Para ajudar ainda na questão dos odores, este sistema tem umas pastilhas que instalamos diretamente no autocolismo, retiramos a placa e encaixamos, que vai libertar juntamente com a água do autocolismo um cheirinho agradável. E aproveitando que estou neste cenário, eu não vos cheguei a falar do que é que nós fizemos especificamente nas portas interiores. Eu falei-vos no início, quando falei nas pinturas, que iríamos pintá-las em obra, mas não vos falei como é que fizemos com as aduelas. As portas foram aproveitadas, as existentes, porque eu queria mesmo continuar com este desenho e continuidade da casa, não é? Para termos alguma coisa com que nos identificássemos com o que existia, e então fiz mesmo questão de aproveitar as portas existentes, apesar de não estarem no melhor estado e tiveram de ser um bocado recaustadas, mas lá conseguimos. Também foi desafiante encontrar os puxadores originais iguais, mas também lá conseguimos, até porque o puxador é em cerâmica, nem sequer é em inox, e optamos por fazer então as aduelas novas, porque, não sei se vocês se lembram, nós revestimos as paredes com gesso cartonado, tanto de um lado como do outro, o que fez com que a parede interior ganhasse mais espessura e era impossível eu aproveitar as aduelas existentes. E então mandamos fazer umas novas, foram todas pintadas igualmente às portas e ficou tudo igual. Na porta da casa de banho, lembram-se que também a porta original era de abrir para fora e acabamos por colocar uma porta de correr. E aqui fizemos também uma adaptação da porta original. Pegamos na porta e tentamos adaptar com a cassete que colocamos em obra, instalamos, a guarnição e a aduela ficou exatamente igual a estas duas, e então acaba por ficar num aspecto final, aqui no aspecto quando se entra em casa, temos as três portas iguais, sendo de abrir ou de correr. Com a casa bem montada, chegou então a parte de finalizarmos a cozinha.
embora ela já tenha sido finalizada quando montamos o tampo, porque acabamos por aplicar logo a torneira para ver como é que tudo ficava, mas vou aproveitar hoje para vos falar desta torneira que para mim foi muito especial escolhê-la, porque tive mesmo muita dificuldade. Eu queria uma peça diferente e estava a ser muito difícil encontrar uma torneira. Então foi a Casalite que me recomendou a ir ao showroom da Hansgrohe, que eles são especialistas em torneiras, principalmente de cozinha, e fiquei mesmo maravilhada com o que vi, porque uma coisa é nós vermos em catálogo, obviamente, mas depois ver toda a tecnologia, ver como é que as coisas funcionam, ver como é que uma simples torneira de uma cozinha pode ser tão eficaz, tão bem conseguida, tudo ali pensado ao pormenor faz mesmo muita diferença. E vou-vos dizer uma coisa, se tiverem que investir numa torneira de cozinha, recomendo-vos mesmo esta marca, porque eu acho que faz toda a diferença, até mesmo a nível de garantia, de apoio. Eu fiquei mesmo impressionada com a Hansgrohe. E então, falando no modelo que eu escolhi, acabei por escolher o modelo Talis M54, porque era aquela torneira dentro do que eu tinha a mais simples, e eu também não queria aqui nada demasiado volumoso, nem que tivesse todas as funcionalidades a mais algumas, com o chuveiro não sei das quantas, com o outro mini chuveiro, com o doseador. Eu não queria nada disso, queria mesmo uma coisa muito simples, e então acabei por escolher também num acabamento escovado, semelhante ao da casa de banho, mas neste caso é mesmo um inox escovado. E também optei por colocá-lo lateralmente. Eu sei que nós estamos habituados a ver torneiras colocadas de frente, centradas com a pia, mas lá está, eu queria que esta torneira também tivesse algum protagonismo nesta cozinha, e como eu achei que ela era mesmo muito bonita e simples, que se colocasse de lado também iria conferir aqui um fator diferenciador nesta parte da cozinha, porque lá está, eu não penso nas coisas só também na parte funcional, também valorizo a parte estética, e eu acho que às vezes também fica giro nós fazermos assim as coisas diferentes, e que não vai invalidar a parte funcional, porque a torneira está funcional na mesma, e acabamos por ter aqui uma coisa diferente. E voltamos ao exterior desta cozinha, que foi pensado com muito amor e carinho. Eu gosto mesmo especialmente deste espaço, acho que está super fofinho, e vou aproveitar para vos falar do que ainda não falei, da porta principal e destas duas janelinhas. Não sei se vocês se lembram, mas no início da obra eu descobri este pórtico, depois de termos picado a parede, e achei-o super amoroso e quis mesmo aproveitá-lo, porque eu acho que queria conferir muito mais característica a este pátio. E então aproveitamos este pórtico, e as janelas que existiam eram de madeira iguais às da casa. Como este espaço aqui é um anexo que não tem qualquer necessidade de aquecimento ou arrefecimento, eu optei então por manter janelas de madeira. Estas janelas são mesmo muito simples, são quase uma réplica das que existiam, nem sequer tem vidro duplo, é mesmo vidro simples, porque lá está, aqui são meramente decorativas. Claro que protegem do vento e da chuva, mas a nível climatérico não tem qualquer eficiência. E, para além destas duas janelinhas, ainda temos a porta de entrada, que essa é que eu quis mesmo que fosse uma porta de madeira maciça. Eu sei que não é tão durável, nem tão resistente se fosse uma porta de alumínio ou PVC, mas eu queria mesmo que fosse uma porta com um desenho mais tradicional, muito semelhante àquilo que existia, apesar de a porta que existia já não era original, porque a que cá estava já era em alumínio, mas era uma porta lisa, também ripado, com uma janelinha, e foi quase esse desenho que eu quis manter, porque para mim era o que fazia sentido para este projeto. Esta porta é em pinho, obviamente, como também as janelas, mesmo para termos aqui uma harmonia a nível de madeiras e ficar tudo quase com o mesmo aspecto. Obviamente que é difícil eu manter os mesmos tons de tudo, desde o laminado que temos no teto, desde a madeira da cozinha, a madeira dos móveis cá de fora e a porta de entrada e estas janelinhas, porque apesar de ser do pinho, há muitas variedades de pinho. Há desde o pinho nacional, o pinho nórdico, casquinha, a tricapa, o pinho americano, enfim, eu acho que neste projeto conheci quase todas as variedades de pinho que existiam, e aqui nós misturamos alguns e daí não conseguimos o tom exatamente igual em todos. E por isso fizemos alguns testes em oficina e outros já aqui em obra, como por exemplo é o caso destas janelinhas. Elas quando chegaram aqui, apesar de terem uma velutura branca, lá está, eu peço sempre colocar a velutura branca porque o pinho tem tendência a ficar amarelo com o tempo e a escurecer,
e eu já não adoro tanto esse tom, eu gosto que ele se mantenha sempre mais clarinho, por isso eu peço sempre a voltura branca. Aqui foi igual, como podem perceber, aqui o ar está com uma cor muito mais escura e depois fizemos o teste na janela para perceber se era efetivamente este tom que eu pretendia. Porta e janelinhas colocadas, passamos então para a pérgola, que vai ser colocada na zona dos móveis exteriores que foram instalados, lembra-se da lavandaria, mais fácil de dizer que eu vos falei, eu tinha que colocar alguma proteção por cima dos móveis e então desenhei uma pérgola específica para aqui. Não é assim nada de especial, é um modelo bastante simples, na realidade é um barrote principal, depois temos barrotes pequeninos que fazem o suporte da cobertura. Esta cobertura vai ser em acrílico, transparente, completamente transparente, porque a ideia é continuarmos com toda esta luz que este pátio tem, toda esta luz que nos passa para dentro da casinha e ao mesmo tempo proteger-nos da chuva, do vento e abrigar toda esta zona dos móveis. Esta pérgola também é pinho, o mesmo pinho da porta e das janelinhas, mas esta tem um bocadinho mais de velutura branca. E porquê? Como está mais exposta ao sol, vai ficar amarela muito mais rapidamente. E então vou um reforço mais de velutura para, com o tempo, vai ficar com um tom muito semelhante ao das janelinhas e também ao dos móveis. Esta pérgola tem uma função muito importante, que é nada mais, nada menos do que uma caleira para recolha das águas. Porque esta zona apanha 3 telhados e eu iria ter mesmo muita água aqui quando chovesse. Eu não queria todo colocar caleiras nos beirados. Tenho perfeita noção da necessidade que isso tem numa casa, porque efetivamente quando chove muito é importante termos uma caleira que possa receber estas águas e canalizar para o esgoto das águas pluviais. Mas aqui eu não queria todo ter isso porque me ia estragar completamente a estética deste pátio. E então a alternativa que encontrei aqui foi fazermos desta pérgola uma caleira. E então esta viga principal tem no fundo uma caleira embutida, que toda a água que vai cair aqui em cima, para além da que vem do céu, também a que vem dos vários telhados que tem aqui à volta, vai ser canalizada para esta caleira que depois vai cair aqui diretamente ou no balde para aproveitarmos a água, ou então quando transbordar para o esgoto das águas pluviais. E assim temos uma pérgola não só para nos abrigar da chuva e resguardar esta zona, mas também para aproveitamento das águas. Esta obra de engenharia foi pensada juntamente com a carpintaria Movigran, que foi a responsável por ter executado esta pérgola e a porta e as janelinhas também, mas esta pérgola não foi nada fácil chegarmos a esta solução, mas lá conseguimos, até porque não foi só a questão técnica, foi também o facto de ser uma pérgola com um pinho muito clarinho, que eu queria, né, manter o clarinho, e apesar de eu sempre ouvir dizer que não é possível, que fica bem a voltura escura, porque essa é que não se vai danificar, essa é que não vai sofrer alterações, eu já sei isso tudo, mas eu gosto sempre de insistir na voltura branca e eles lá conseguiram encontrar aquela própria para exterior e que vai durar também e manter a madeira tratada durante muito tempo. Isto não invalida que a madeira não tenha tratamento, atenção, porque está no exterior e de X em X tempo nós vamos ter que fazer alguma manutenção, mas eu assumo isso e assumi esse compromisso e responsabilidade no fim e ao cabo. Continuando com as carpintarias no exterior, ainda contei com a Movigran para me fazer a vedação do muro. Este muro originalmente não tinha nada, era apenas de tijolo, só tinha aqueles pilares e uma rede estava completamente degradada, e eu ainda ponderei deixar só assim o muro em tijolo. Mas depois olhava para aqueles pilares ali ao alto e entre os pilares não havia nada e eu pensei, não, isto tem que ter qualquer coisinha porque senão parece muito espírito, apesar de eu gostar deste ar super simples do muro.
mas penso que o facto de ter aqueles pilares podia ali qualquer coisa. E então, mais uma vez desafio o Movigram para fazer umas ripas de pinho. Estas ripas de pinho, estando outra vez no exterior, tinham alguns cuidados na execução. E uma delas foi, por exemplo, a base. Porque estas ripas de pinho não podiam simplesmente estar fixas no muro, porque tinham que ter algum espaço entre a ripa e o muro para quando chovesse a água não acumulasse ali e a ripa não começasse a absorver a água que se acumulasse no muro. Então tivemos que fazer uma estrutura em ferro que abraçasse o muro e depois aí sim poderíamos fazer a fixação das ripas, tendo a intenção de deixar uma distância entre a ripa e a estrutura em ferro. Cada ripa tem ainda uma particularidade, elas no topo são ligeiramente desniveladas, que é para quando chover a água não se acumular no topo. E o facto de elas serem ligeiramente inclinadas, muito pouco, mal se nota, faz com que a água acabe por escorrer e assim já não vai absorver igualmente a água como iria fazer na base. Se a ripa for devidamente isolada e vernizada, vai-nos durar muito mais tempo e se calhar só vou fazer a manutenção, sei lá, daqui a 5 ou 6 anos, espero eu. E, finalizando o muro, acabamos então as carpintarias no exterior e está tudo praticamente pronto no exterior. Fica a faltar ainda a relva artificial. Lembra-se de eu vos ter falado que iria fazer aqui uma zona de relva? Então, este pátio tem aquele pavimento em pétalas super lindo e maravilhoso, da Azuleco, e depois temos aqui uma zona para colocar a relva artificial. E porquê colocar esta relva? Porque eu queria criar também algum conforto neste pátio, não queria que fosse só pavimento, e então a relva artificial acabou por ser uma solução, porque eu não queria de todo colocar aqui a relva natural, apesar de a adorar, mas porque não tinha recursos para o fazer, não há terra, e como é um quadradinho certo, seria muito difícil colocar relva natural. E a relva artificial não tem qualquer tipo de manutenção, portanto foi a solução ideal para este caso. Ela é muito fácil de colocar porque estamos a falar de uma base cimentícia, ao contrário, por exemplo, se estivéssemos a falar de uma base com terra, teríamos que colocar uma manta geotêxtil, teríamos de ter outros cuidados. Aqui é só espalhar a cola em toda a periferia do tapete, espalhar com uma espátula, estender o rolo e deixar alguns pensos para aquilo colar e está pronto, é mesmo muito fácil. Depois, para lhe conferir um aspecto ainda mais natural, recomenda-se que se espalhe areia, porque a areia vai levantar o pelo e vai fazer com que ela pareça muito mais natural e muito mais bonita. Com isto chegamos ao final da obra, mas não ao último episódio, porque isto não podia acabar simplesmente assim, não é? E então preparamos um grande antes e depois, que eu acho que vocês vão adorar e não podem perder.